que foi essa rodada de domingo. Então não saia daí, que depois da vinheta eu vou falar tudo sobre essa rodada, análise sobre os jogos, sobre os placares e também fazer uma projeção sobre a rodada dessa segunda, dia 14 de agosto de 2023. Olá, eu sou o Valdir Veríssimo, esse é mais um vídeo do canal VDP, começando pela Ligue 1, Campeonato da França, com a vitória do Brest em cima do Lens. Eu tinha falado no vídeo anterior que minha precificação tinha dado valor para um Beck Brest, porém eu imaginava que o Lens iria ganhar por ter sido vice-campeão da temporada passada e o Brest foi apenas o 14º colocado da Ligue 1. Talvez eu tenha ignorado um pouco que é começo de temporada, que os times estão ali a todo vapor, cheio de energia ainda, acabam se equivalendo bastante, não tem ainda tanta aquela diferença por causa do calendário, aquele desgaste de um time que participa de mais campeonatos contra um que participa de menos. Então a real é que o Brest ganhou por 3-2 do Lens. Na minha precificação o valor ficou para o Beck, mas eu, sinceramente falando, iria buscar um lei que eu acabei não entrando em lei porque era um lei altíssimo de 4.3, então acabei ficando de fora desse jogo. Ainda bem. Tivemos mais 3 jogos pela Ligue 1. Vitória do Mônaco 4-2 contra o Clermont, Montpellier 2-2, Nantes e Toulouse 2-1 para o Toulouse jogando fora de casa. Tivemos também mais um jogo da Ligue 1, e esse jogo eu lembro de ter falado que o clima no Lyon estava muito estranho também. Na temporada passada o Lyon não tinha ido bem e o Lyon estreou com uma derrota fora de casa contra o Strasbourg. Esse jogo foi 2-1 para o Strasbourg. Eu disse que buscaria talvez um Lei a 2,72 Strasbourg ou um Lei Lyon a 2,82. Então, na minha precificação não tinha dado valor para nenhum dos lados, nem para Beck, nem para Lei. Eu acabei ficando fora desse jogo. Então, foi uma boa decisão também. Nem sempre as boas decisões são aquelas entradas que dão certo, mas também tem ótimas decisões de entradas que a gente não faz e deixamos de perder, né? Na Ligue 1 também teve mais um jogo, Stade Rennais contra Metz, 5-1 para o Stade Rennais. Não assisti esse jogo, dei destaque mais para esses jogos mesmo da Ligue 1. Vitória do Brest e derrota do Lyon, vitória do Strasbourg. Deixando o Ligue 1 de lado, vamos para os 2 jogaços do domingo, que foi o primeiro. Pude acompanhar esses 2 jogos, que foi um em sequência do outro, e eu amo quando isso acontece. O primeiro jogo foi Brentford contra Tottenham, 2-2 esse jogo. O Tottenham saiu na frente, se eu não me engano, depois tomou a virada, mas ainda conseguiu buscar um empate. Foi um jogo de trocação pura. Realmente o Harry Kane está fazendo já muita falta. A gente já vê alguns costumes que o Tottenham tinha, que o Harry Kane participava das jogadas, ele não está mais ali e é impossível não fazer uma relação e pensar que se ele tivesse ali talvez seria diferente, mas a gente também não pode ficar com esse si. O fato é que o Tottenham tem que se acostumar com a ausência do Harry Kane, buscar novos jogadores ou então uma nova formação para ir com o que tem, que já não vem de temporadas boas. O Tottenham tem feito temporadas regulares, mas longe de ser protagonista. Então acho que o desafio do Tottenham para essa temporada também vai ser isso, alcançar novamente protagonismo, se é que vai conseguir nessa temporada. O jogo do Green do domingo ficou por parte do empate entre Chelsea e Liverpool. Um jogo com bastante nuances táticas, técnicas também, e questão de posição física. O Liverpool começou muito bem na partida, com um chute na trave já do Salah logo no começo. Depois o Liverpool chegou ao gol com uma jogada, um toque do Salah pro Dias. E aí o Liverpool ainda até chegou a fazer outro gol com o Salah, um gol anulado. E parece que depois disso o time morreu. Não se achava na marcação. O Chelsea saía jogando como queria. Todas as segundas bolas eram do Chelsea. O Liverpool simplesmente
tentava criar alguma coisa e não conseguia, tentava desarmar e também não conseguia, acabou tomando um empate e logo na sequência acabou tomando também a virada, mas foi anulado o gol por causa de um impedimento, por sorte do Liverpool, porque foi no momento que o Chelsea estava muito melhor no jogo, contra-atacando com muita velocidade, o Liverpool não tinha se achado. O fato é que o meio-campo do Liverpool é totalmente novo, o meio-campo que a gente estava acostumado não existe mais, mas o time do Chelsea também é um time novo que está em reformulação, não só novo como na idade, na média de idade dos jogadores, mas também um time novo em questão de entrosamento, é um time que a gente ainda vai acostumar com esse time ainda. A gente não sabe a escalação que o Pochettino pode colocar em campo. Com certeza esses primeiros jogos de Premier League ou então talvez até de Copa da Inglaterra, onde tem menos exigência, ele vai acabar usando para rodar o elenco e busca de informações. Então o Green ficou por parte desse lei ao mandante underdog, que foi um lei a 3,20 contra o Chelsea, para um lucro de 4,675% do valor da banca. Então, falando de Premier League, vamos falar de La Liga. Destaque: tivemos alguns jogos de La Liga, Vila Real contra Betis, 2-1 para o Betis, Celta de Vigo e Osasuna, 2-0 para o Osasuna fora de casa. Mas o jogo que eu quero destacar é o jogo entre Getafe e Barcelona. O Getafe que há 2, 3 temporadas aí vem batendo para não cair, não consegue sair dessa parte de baixo da tabela, da segunda parte da tabela, contra o campeão da temporada passada. Na minha precificação deu valor para uma odd de 8 do Getafe e para um empate a 4,20, que era o que o mercado estava pagando na hora que eu fiz essa precificação. Por isso eu acabei não entrando nesse jogo. Como eu falei, é muito difícil fazer back e para mim não tinha valor ficar em back Barcelona, que é quem eu achava que iria ganhar. A 1,58 para mim era muito baixo. E um lei Getafe, que era a entrada qual eu tinha planejado na minha precificação, estava muito alta, a 8,2. Então fiquei fora desse jogo também. Liga Portugal, alguns jogos só. Tivemos Arouca contra Estoril 4-3. Pelo placar parece que foi um jogo, mas eu não assisti esse jogo, não consegui acompanhar também. Então tô passando aqui só o resultado mesmo, sem alguma outra análise, até porque eu não tenho como fazer por não ter assistido o jogo. Foi o único jogo, acredito, da Liga Portugal. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Foi o único jogo da Liga Portuguesa. Então vamos para a Série B. Chapecoense e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense conseguiu arrancar 3 pontos do Chapecoense jogando em Chapecó, um lugar onde a Chapecoense é muito sólida. O time da Chape costuma ter boas campanhas devido ao seu bom desempenho jogando em casa, mas porém o Atlético Goianiense conseguiu arrancar essa vitória, esses 3 pontos da Chape jogando em Chapecó. Outro jogo que da Série B foi Guarani e Juventude. Outro mandante também muito bom no campeonato. Porém foi um jogo entre o sexto colocado, o Guarani, que tem 7 vitórias, 2 empates e uma derrota jogando em casa, com 17 gols e 7 gols sofridos, contra o sétimo colocado Juventude, que fora de casa tem uma campanha ruim. 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. É a campanha do Juventude fora de casa. E o Juventude conseguiu, então, a sua sexta vitória jogando fora de casa, colocando, então, apenas a segunda derrota do Guarani jogando no Brinco de Ouro em Campinas. 1-0 para o Juventude. O jogo entre Galo e Bahia, eu não assisti esse jogo, pois eu estava assistindo o jogo do Tottenham. Foi 1-0 para o Galo, não sei, o placar bem apertado, mostra que talvez tenha sido um jogo bem disputado. Com certeza eu imagino que com oportunidade de todos os lados, de ambos os lados, tanto o Atlético deixando espaço para o Bahia jogar, como o Bahia deixando espaço para o Galo jogar, já que se tratava de dois times que precisam dar resposta para o seu torcedor, principalmente o Bahia, que está flertando ali, está na zona de rebaixamento e
ficou muito difícil agora de sair dessa zona de rebaixamento com a vitória do Goiás sobre o América Mineiro, que para mim de todos os placares aí esse daí é o que não faz sentido nenhum. A gente tivemos semana passada o América Mineiro se classificando em cima do Red Bull Bragantino para a próxima fase da Sul-Americana, enquanto o Goiás tomou um passeio do Estudiantes. O óbvio seria que o América fosse conseguir se impor em casa e ganhar do Goiás hoje, mas não foi o que aconteceu. O Goiás conseguiu roubar esse jogo lá dentro do estádio do América Mineiro, vitória por 1-0. Na minha precificação, o valor estava desse lado, esse back é 4.4 para o Goiás, mas também fiquei de fora por não ter o costume de fazer back. É incrível porque nas minhas precificações, assim, parece que muitas precificações certas para back e tudo, mas ao decorrer da minha experiência fazendo entradas em backs, eu não sei o que acontece, parece que eu pego só aquelas erradas e talvez eu não tenha um emocional para ir buscar outros backs para então ultrapassar esse head, acaba que eu acabo me perdendo um pouco ali por experiência, mas talvez possa ser um próximo projeto aí se começar a incluir também entradas em backs com stake pequenas e tal, para ir me acostumando, tentar me acostumar de novo com entradas em backs, já que eu prefiro fazer lei. Então, passando de América Mineiro e Goiás para Corinthians e Coxa, minha precificação também estava dando valor para uma odd de 6,2 do Curitiba contra o Corinthians. Eu imaginava que o Corinthians iria de time reserva, então para mim esse 6,2 do Curitiba tinha muito valor. Só que acontece que o Corinthians foi com o time titular, então nesse momento que eu vi a escalação do Corinthians, esse 6,2 perdeu total valor para mim. Porém, se alguém pegou esse back a 6,2 e fez o cash out, se deu muito bem, porque o Coxa saiu abrindo o placar em 1-0 e o Corinthians depois virou a 3-1. Outro jogaço que eu pude acompanhar foi Grêmio e Fluminense. O Fluminense também saiu na frente. Eu até anotei aqui um back Grêmio a 2,36, pensando que poderia ter valor, já que o Grêmio estava com um time ali basicamente misto, mas não por opção do Renato Gaúcho, era um time misto mais por causa das ausências mesmo, por lesão, cartão e tudo mais. Então eu achava que o Fluminense, que tem uma campanha ruim jogando fora de casa, pudesse tentar pelo menos ali conseguir um empate contra o Grêmio. E fato é que o Fluminense saiu na frente, abriu o placar com 1-0, gol do Germancano, se eu não me engano, mas acredito que tenha sido ele mesmo. E depois tomou a virada em 2-1. Teve ainda, se eu não me engano, gol anulado do Fluminense e um possível pênalti no final, ao contrário do jogo entre Flamengo e São Paulo. O São Paulo abriu o placar com o Lucas. Eu disse que tinha valor numa odd de 7 para a vitória do São Paulo, ou um empate a 3,95, imaginando que os dois times iriam de escalações alternativas. Acontece que o São Paulo foi sim com um time reserva, totalmente mexido, até inclusive o Pato saiu jogando, o Lucas, que foi o autor do gol, também saiu jogando, e o Jandrei foi o goleiro. Mas o Flamengo foi um Flamengo titular que a gente está acostumado a ver, com Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e companhia. Mas não conseguiu segurar o ímpeto do São Paulo mesmo com as reservas. Aí que eu falo que o Flamengo é um time muito, muito mal treinado. Então o São Paulo conseguiu fazer um gol. E no final o Pedro acabou empatando numa cobrança de pênalti que o Jandrei ainda relou na bola no canto esquerdo dele. Mas o Pedro bateu muito bem, a bola foi do lado da rede e o Flamengo conseguiu igualar o placar no final do jogo. Cara, o que acontece? Ah, beleza. Esse back São Paulo não bateu. Pô, foi uma entrada ruim para quem pegou em back. Pelo contrário, a gente tem que entender que o nosso sucesso ele não está na próxima entrada, não é um green que vai definir se você teve uma temporada boa ou não, assim como que para os times não é apenas um jogo que define o campeonato. É preciso jogar, é preciso fazer mais entradas. Então, entradas como essa na repetição tende a dar muito certo, pois é uma odd altíssima e que ela teve valor praticamente o jogo todo. E foi um empate no final do jogo que acabou que não bateu para quem ficou em back, mas
Se você repetir entradas como essas, conseguir ter a sua análise, enxergar valor em odds excepcionalmente altas assim como essa, se você conseguir ser assertivo nisso, com certeza você vai ser muito lucrativo e ainda vai dar saltos gigantes quando você conseguir pegar uma odd como essa e for correspondida, né? Então, temos que deixar o resultado desse jogo de lado e nos ligar mais na análise. Para quem analisou, eu no meu caso fiquei muito feliz em poder ter enxergado o valor desse lado do São Paulo, um valor que talvez poucas pessoas enxergaram, por isso também os oddmakers regularam a odd para um favoritismo absurdo do Flamengo em cima do São Paulo reserva, mas uma odd de 7 eu também achava exagerada. Não fiquei. Porém, queria muito ter ficado. Queria muito mesmo, mesmo sabendo agora que o São Paulo ia tomar um empate no final do jogo. Se alguém falasse para mim, você botaria esse dinheiro nesse 7 conto aí, nessa odd de 7 São Paulo? Com certeza eu botaria, porque como eu sempre digo, é a repetição que tende a te fazer lucrativo e não apenas uma entrada ou então um hedge que vai quebrar sua banca, a não ser que você não tenha gestão de banca. Então é isso. Finalizada a rodada desse domingo, vou falar agora sobre os jogos e as projeções de placares, palpites para essa segunda-feira, 14 de agosto de 2023. A abertura da rodada é com La Liga, o jogo entre Cádiz e Alavés. Eu não consegui precificar esse jogo, não por desconhecer totalmente os times, mas por se tratar de times que não tem nem sequer um parâmetro de jogo para eu poder fazer alguma análise fundamental em como eles estão atuando e tudo, diferente de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Atlético de Madrid que a gente tende a acompanhar notícias e destaques deles todos os dias tem jornalistas falando de como está o ambiente, futuras contratações, como que tá, qual que é a escalação provável para o próximo jogo e tudo. Esses times tendem a ficar um pouco mais ali por trás da cortina, então é difícil acesso à informação a esses times. A única informação que eu consigo ter e consigo extrair alguma coisa é quando esses times jogam. Fora isso fica muito difícil. Mas também às 4h30 tem o Atlético de Madrid contra o Granada. O Atlético de Madrid pega o campeão da La Liga 2 da temporada passada. E uma odd absurda para a vitória do Granada, não poderia ser diferente, já que as últimas campanhas de La Liga 1, La Liga principal do Granada, foram horríveis. Então minha precificação ali deu para um empate 6.2 ou para uma vitória um empate a 6 ou uma vitória do Granada a 12. Como eu acho que o Atlético de Madrid tende a ganhar, ou então pelo menos não perde esse jogo, me interessaria um lei, mas um lei a 12.5 para mim é muito alto e um back a 1,33 também é bem significante. Liga Portugal, Moreirense contra Porto, também o Porto visitando o Moreirense, que foi o campeão da Liga Portuguesa, da segunda divisão. Eu acho que o Porto tem sim a ganhar esse confronto, mas uma odd de 1,35 para mim também não interessa. O valor ficou aí por um empate a 6.2 ou para uma vitória do Moreirense a 9.4, já que um lei a 9.6 é muito alto. Então nesse jogo também eu vou ficar de fora. Teremos um jogo isolado de Premier League, o Manchester United contra o Wolverhampton. É o seguinte, cara, eu acho que o Manchester United não tá legal, então. Mas o Wolverhampton é um time que não passa confiança, credibilidade nenhuma, então eu acho que se fosse qualquer outro time da Premier League jogando contra o Manchester United nessa abertura, eu acho que teria valor sim para o lado do visitante, mas o Wolverhampton não bota medo em ninguém, pelo contrário, eu acho que o Manchester United mesmo passando por tudo que está passando, pelo contexto que está passando, tende a ser sim o favorito, mas com uma odd de 1,32 para mim é muito baixo. Na precificação o valor ficou para uma odd de 12 do Wolverhampton, para a vitória do Wolverhampton, e uma odd de 6.2 para empate. E um lei a 12.5 também faz com que eu fique de fora desse jogo. Outro jogo da Liga Portugal, eu acabei pulando ali do Moreirense já para o jogo da Premier League, mas voltando para a Liga Portuguesa. Boa Vista contra Benfica. O Benfica com uma odd de 1,27 para ganhar.
Boa Vista com uma odd de 13 para Beck e Beck empate a 7. Também me coloca fora desse jogo, de fazer alguma coisa nesse jogo. Temos um confronto de Série B, ABC contra Ituano, times que não conseguem performar com elegância, vamos dizer assim, para ser um pouco mais educado e não falar muito sobre a dificuldade que esses times têm de se manterem sólidos na tabela, sólidos em seus jogos. Então também não consigo precificar esse jogo, já que são times que estão um pouco distantes, mas o futebol apresentado por eles são bem próximos, são bem parecidos. Então vou ficar de fora desse jogo também. E para finalizar a rodada do Brasileirão, às 19 horas, Palmeiras contra Cruzeiro. O Palmeiras não vem passando por um bom momento. Conseguiu sim a classificação contra o Galo, mas eu tenho que reforçar de que o Galo também ajudou muito o Palmeiras. Claro que foi mérito do Palmeiras ter passado para a próxima fase da Libertadores, de novo contra o Galo, mas que não foi contra um dos melhores Galo, um dos melhores Atlético Mineiro que a gente conhece. Então, fora a eficiência do Palmeiras, também tem a deficiência do Galo, e isso é preciso ser levado em conta para esse próximo jogo contra o Cruzeiro, já que eu acho que o Palmeiras não quer mais nada com o Campeonato Brasileiro, e mesmo que queira, já não basta mais alguém querer algo com o Campeonato Brasileiro, basta ver como o Botafogo tem performado, como o Botafogo tem feito seus pontos, seus jogos, principalmente em casa, como tem conseguido virar jogos, como tem batido nos times do, do pelotão de cima ali, seja Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Na real, o Botafogo bateu em todo mundo nesse segundo turno, vai pegar esses mesmos times jogando em seu estádio. Então acho que não só o Palmeiras, como muitos times aí da Série A já sabem que já deu, né? Não vai dar. Então o foco do Palmeiras é Libertadores, 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 que é a obsessão do palmeirense. E passando pelo Galo, o Palmeiras, olha, é sério candidato a chegar na final, sim. Vai pegar o Boca pelo caminho, que é uma pedra no sapato do Palmeiras, sempre foi uma pedra no sapato do Palmeiras. Mas vai pegar um Boca diferente das outras vezes em que pegou o Boca e que acabou se dando mal. Então deixa pra falar de Libertadores quando ela voltar, que não vai demorar muito dessa vez. Logo já vamos ter rodada de quartas de final de Libertadores. Então vamos lá. Falando sobre o brasileiro, o Palmeiras acho que pode sim ganhar, mas uma odd de 1,64 eu acho que, contextualizando tudo isso e botando aí tudo isso em consideração, acho que uma odd de 1,64 Palmeiras é muito baixo contra o Cruzeiro, que precisa também da vitória, precisa ganhar para não se distanciar muito da parte de cima da tabela. Na minha precificação, a vitória do Cruzeiro foi onde ficou mais EV, 6.6, e um empate a 4.1, 4,10, né? E um lei Palmeiras a 1,65 também acho que é alto. Outro jogo é Red Bull Bragantino contra Vasco. O valor também ficou do lado do visitante, uma odd de 6.8 para o Vasco e uma odd de 4.10 para empate, contra uma odd de 1.63 para lei Red Bull Bragantino. Então também não vou fazer nada nesse jogo, buscaria um lei Vasco, mas um lei Vasco a 7 para mim é muito alto, então realmente o valor está desse lado do Vasco para esse jogo, já que não sei o que acontece, o Red Bull tem seus lampejos, joga bem um jogo, uma competição, do nada cai, não consegue mais vencer, não consegue performar como vinha jogando, então é um time que sofre com esses lampejos, com esses altos e baixos, então não dá para confiar muito nesse time também. Então é isso, rodada de domingo finalizada, fecha a conta, passa a régua, rodada de segunda-feira estudada. Boa sorte para nós, vamos ver, quem sabe a gente não consegue um win nessa rodada. E até o próximo vídeo, que eu voltarei falando sobre os placares e analisando os resultados dessa rodada de segunda-feira e projetando a rodada de terça-feira. No mais, meu muito obrigado e até lá.